Tribo Primitiva Capítulo 56. Cultive cogumelos. Ouvindo Mufeng dizer que esmagar espigas de milho pode produzir cogumelos, todos ficaram intrigados. Baifeng piscou seus grandes olhos e se inclinou para frente. Irmã Mufeng, não há nada nele. Como posso cultivar cogumelos? É simples. Mufeng explicou os detalhes do cultivo de cogumelos em estufas de plástico na vida passada. Esmague as espigas de milho. Encontre coisas para embrulhá-las e faça um saco de fungo. Depois coloque as raízes dos cogumelos dentro e fure alguns pequenos buracos juntos. Depois de uma pausa, ele disse novamente, mas ainda está um pouco frio agora. Os pacotes de bactérias devem ser colocados na caverna e regados regularmente. Os cogumelos podem crescer em uma caverna? Canino Branco perguntou intrigado. Sim. E o crescimento de cogumelos não requer sol. Ele explicou pacientemente. Quando ele era criança na vida anterior, ele cultivava cogumelos em sua cidade natal e os cultivava por dinheiro. As espigas de milho foram esmagadas, misturadas com cogumelos e empilhadas em um galpão de plástico com uma parede de barro. Quando necessário, a área circundante deve ser coberta com feno para mantê-la aquecida, sem exposição ao sol. Embora não haja estufa de plástico no momento, existem cavernas que podem resolver o problema. Quanto ao problema da temperatura insuficiente na caverna, também é fácil de resolver. Basta pegar um pouco de feno e fumar na caverna. Basta fazê-lo. Mufeng deixou a maioria das pessoas para cultivar milho, e trouxe seus dentes brancos para pegar um saco de bactérias com uma dúzia de pessoas. A primeira é esmagar as espigas de milho. Isso não é tecnicamente difícil. Basta acertar as pedras diretamente, e os povos tribais são melhores em atirar e quebrar pedras. Mas como transformar a espiga de milho esmagada em um saco de fungo? Isso é um problema. Agora que estou na sociedade primitiva, onde consigo folhas de plástico, você vai trocá-lo com o sistema. Mufeng pensou consigo mesmo. Acabei de entregar a tarefa e ganhei 300 pontos de conquista, então vou gastá-la novamente. Desesperado, ele teve que se comunicar com o sistema para ver se poderia trocá-lo pela sacola plástica. Depois de lê-lo, ele odiou. O sistema só pode trocar 10 sacolas plásticas por ele, e ainda há um limite no número. Urina. Mufeng ficou completamente sem palavras. Ele havia esquecido o limite de quantidade. O que 10 sacos plásticos podem fazer? Como a sacola plástica não pode ser trocada, ele só pode pensar em outras maneiras. Depois de pensar sobre isso, ele teve que encontrar um monte de galhos finos por conta própria, e deixou caninos brancos ajudar a obter a palha fina e flexível, e então começou a fazer sacos de fungos sozinho. Ele primeiro dobrou 4 galhos que tinham aproximadamente o mesmo comprimento e os amarrou em um quadrado com palha, e depois fez outro, todos com cerca de 10 centímetros quadrados. Depois de fazer isso, ele dobrou 4 galhos de cerca de 20 centímetros e fixou as 2 molduras quadradas de madeira, que se tornaram uma moldura retangular de madeira. Em seguida, Mufeng fixou na moldura de madeira com galhos um a um, deixando apenas um lado sem ripas de madeira. Desta forma, foi feita uma caixa retangular de ripas de madeira com um lado aberto. Depois de pronto, ele segurou com as mãos algumas vezes, e sentiu que ainda estava muito firme. Então começou a enchê-lo com espigas de milho do tamanho de uma soja. A cada 3 ou 4 centímetros, ele colocava as raízes de cogumelos preparadas. Desta forma, a parte superior e inferior são divididas em 2 camadas, sendo uma na frente de cada lado, e 2 raízes de cogumelos no lado comprido. Mesmo que o saco esteja pronto. Por fim, o vento de madeira de cima usou palha para pressionar diretamente sobre ele para consertá-lo, e depois colocá-lo de lado e começar a fazer outro. O dente branco ao lado olhou atentamente. Vendo Mufeng finalmente terminar seus grandes olhos estavam cheios de surpresas e maravilhas. Isso está feito. Vendo os grandes olhos irônicos da garota piscando e piscando, Mufeng também sorriu. Sim, esse é o saco de fungo assim. Você entende? Sim. Canino Branco sorriu docemente, revelando seus lindos dentes brancos. É por isso que você tem que clicar em pedaços de milho. Oh! Mufeng ficou surpreso, assentiu e sorriu. Você olha com atenção. Ele explicou pacientemente. Haverá uma lacuna no meio dos pedaços de milho. As raízes dos cogumelos não são fáceis de enraizar nele. Pressionar pode tornar os pedaços de milho mais compactos,
para que os cogumelos possam criar raízes e crescer mais facilmente. Facilmente. Mas esses pacotes de bactérias são selados por galhos? Caninos Brancos franziu a testa, muito intrigado. Não. Mufeng disse com um sorriso. Você vê as pequenas lacunas entre as ripas de madeira? Elas vão crescer daqui. Sério? Baifeng inclinou a cabeça, pensando. Cogumelos podem crescer em um espaço tão pequeno. A propósito, irmão Mufeng, como você sabe disso? Mufeng foi pego de surpresa, então sorriu. Você não vê que os cogumelos podem crescer da madeira? O espaço entre a madeira não é menor? Isso mesmo. Os dentes brancos cerraram seus dedos, não mais emaranhados. Então vamos fazer o saco de bactérias rapidamente. Sim. Mufeng assentiu. Depois que tudo estiver pronto, mova os cogumelos para a caverna. Você pode comer os cogumelos em 10 dias. Tão rápido? Sim. Mufeng disse com um sorriso. É um pouco problemático. Alguém precisará regar a água várias vezes ao dia. Deixe para mim. Canino Branco sorriu docemente. Eu gosto de cogumelos. Sim, bom. Mufeng concordou. Estima-se que esses pacotes de bactérias podem ser feitos de 100 ou 200. Não precisa ser muito regado. Basta mantê-los úmidos. Eu lembro. Isso é bom. Mufeng sorriu e se levantou. Vou falar com seu pai e ver como pegar os javalis de Dongzhan de volta. Tribo Primitiva Capítulo 57. Ovos podem ser comidos. Mufeng mais uma vez veio ao oeste da tribo para procurar Liu e Minguang. Os dois estavam regando o milho com a tribo. Depois de ver Mufeng chegando, os dois correram para a frente. Chefe guerreiro. Mufeng assentiu. Fim do plantio. Minguang assentiu. Acabou o plantio, mas todo mundo ainda está se perguntando como o milho é comido e quando pode ser comido. Sem pressa, disse Mufeng com um sorriso. Tenho que esperar 50 ou 60 dias. Por tanto tempo. Liu não pôde deixar de murmurar. Temos que depender de outros alimentos enquanto isso. Sim. Mufeng assentiu. Agora a tribo já tem galinhas e ovelhas. Todos os dias a equipe de caça pode trazer algumas ovelhas e galinhas de volta. Não é o suficiente para comer? O suficiente. Minguang riu. Antes, nunca sabíamos que poderíamos pegar presas sem nos machucar. Além de galinhas e ovelhas, a equipe de caça também pescava peixes no lago da Long. Depois de uma pausa, ele coçou a cabeça e disse, eu só tenho algo para pedir o seu conselho ao chefe guerreiro. Qual é o problema? Mufeng olhou para ele um pouco envergonhado e perguntou confuso. Tudo bem que essas ovelhas selvagens sejam mantidas no curral. De acordo com as suas necessidades, encontre alguém para cortar a grama todos os dias e alimentá-las depois de dobrar as folhas. O rosto de Liu estava envergonhado, mas aquelas galinhas primitivas não comem grama e folhas. Agora estamos todos alimentando-os com carne de peixe, mas é muitos deles para alimentá-los. Oh! Mufeng deu um tapinha na testa. Eu esqueci isso. Ele só se lembrou de dizer a Minguang que usava grama e folhas para alimentar as ovelhas, mas esqueceu de falar sobre alimentar as galinhas. O peixe que você sempre usou? Mufeng se sentiu incrível. Liu ficou intrigado. Não é a galinha original que você pegou com peixe pela primeira vez? Mufeng ficou sem palavras, chorando e dizendo, as galinhas não só comem peixe, mas também insetos, sementes de flores, minhocas e assim por diante. E elas põem ovos rapidamente. Espere, você foi ao galinheiro pegar ovos nos dias de hoje? Ovo? Minguang parecia intrigado. Que ovo? Depois de uma pausa, ele pareceu pensar em algo, e perguntou timidamente, e a coisa sem casca empilhada na grama no canto do galinheiro? Mufeng assentiu rapidamente. Sim, isso é um ovo. Minguang balançou a cabeça. Eu não peguei. Entrei e dei uma olhada anteontem. Eu acidentalmente esmaguei alguns. Estava pegajoso e cheirava um pouco suspeito. Não é bom. Você não pegou? Mufeng perguntou. Não. Qual é a utilidade dessa coisa? Minguang parecia intrigado. Posso comer? Mufeng ficou completamente sem palavras. Isso é um ovo. É delicioso quando cozido. A nutrição também é alta, o que pode tornar as crianças da tribo mais fortes. Minguang ficou ainda mais intrigado. Mas essa coisa cheira mal e ninguém sabe como comê-la. Mufeng sentiu-se impotente. Acenou com a mão e disse aos dois, vá e veja.
Ele disse que foi direto para o galinheiro. Liu e Mingguang rapidamente o seguiram. Quando chegaram ao galinheiro, o membro do clã que estava encarregado de vigiar o galinheiro saudou apressadamente. Mufeng acenou com a mão e foi direto para a gaiola de galinha, onde um cheiro de fezes de galinha que só era encontrado em granjas na vida anterior veio em seu rosto. Liu e Mingguang cobriram apressadamente a boca e o nariz com as mãos, apenas para descobrir que Mufeng apenas os abanou com as mãos e chegou a um palheiro. Com apenas um olhar, Mufeng estava quase feliz em florescer. Não há menos de 200 ovos no palheiro. Comparado com a memória desses peixes de ovos em vidas anteriores, eles são um pouco menores, mas são quase os mesmos. Há também pequenas diferenças de cor e manchas nas cascas de ovos brancas ou marrons. É isso. Mufeng sorriu, independentemente do cheiro ao seu redor. Pegue todos esses ovos, espalhe-os com palha seca e coloque-os na minha caverna. Não os estrague. Ah! Mingguang não pôde deixar de dizer, chefe guerreiro, como você come essa coisa, não cheira bem. Mufeng sorriu e disse, o frango cheirava bem quando você o matou. A luz brilhante reagiu e seus olhos se iluminaram. Você quer dizer que os ovos devem ser cozidos antes de ficarem deliciosos? Mufeng assentiu. Quanto à forma de comer ovos, ele pode listar 10 ou 8 maneiras deliciosas de comer o que quiser, mas infelizmente os ingredientes aqui não são suficientes. Ele pensou um pouco e disse, depois vou te dizer como comer ovos. Não dê apenas essas galinhas primitivas aos peixes. Vire-se e deixe as tribos pegarem algumas sementes de ervas daninhas amarelas e vermes sob a grama, que podem ser jogadas neles. Coma por dentro. Depois de uma pausa, ele disse novamente, depois que o javali foi capturado desta vez, esse pedaço de milho também será coletado, deixando sementes suficientes para comer com os membros da tribo por um período de tempo, e o resto será usado para alimentar as galinhas. A galinha come milho? Perguntou Mingguang. Mufeng parecia estranho, mas ele pacientemente disse, eles vão comer e vão gostar muito. Excelente. Mingguang sorriu, desde que não alimente os peixes novamente. Mufeng congelou por um momento, e então reagiu. Descobriu-se que no coração de Mingguang, ele ainda se sentia angustiado por carne de peixe. Ok. Mufeng pensou em seu coração, parece que o peixe é mais caro que o milho a qualquer momento. Liu, que ficou em silêncio por um longo tempo, finalmente perguntou: chefe guerreiro, como você pega um javali? Tribo Primitiva capítulo 58, maneira estranha de pegar javali. Chefe guerreiro. Liu e Mingguang pareciam animados. Você pensa em como pegar o javali? Os dois agora provam e apoiam absolutamente as palavras de Mufeng, porque até agora, toda vez que Mufeng fez algo, eles raramente entenderam as intenções de Mufeng. Mas o resultado final pode deixá-los muito felizes. Bem, há uma maneira. Mas será um pouco problemático desta vez. Mufeng assentiu. Problema? Os dois olharam um para o outro, então olharam para Mufeng. Que método? O método é o mesmo da última vez para pegar ovelhas selvagens, mas há mais coisas para preparar. Vai ser muito mais trabalhoso pegar. Mufeng disse em uma voz profunda. Está bem. Mingguang sorriu imediatamente. Desde que o chefe guerreiro diga que você pode pegá-lo, estamos dispostos a causar mais problemas. Sim. Liu respondeu rapidamente. Isso é bom. Mufeng assentiu. Vai e retire os brotos de bambu escavados pelos dentes brancos e coloque-os em uma pilha de palha durante a noite. Então vá para Xizan para colher flores de gafanhoto e olmo. Quanto mais, melhor. Sopora japonica, flor de dinheiro de olmo. Eu ensinei Bai a reconhecer como colher flores e deixar ela te contar. Mufeng pensou um pouco e disse, além disso, desta vez, deixe o povo da tribo preparar mais tendões de animais, facas de osso, redes de vime e os porretes que costumavam caçar antes. Sim. Os dois gritaram em uníssono. Ok, vamos começar a preparar. Mufeng acenou com a mão. Vamos sair amanhã de manhã cedo e depois vamos pegar o javali. Sim. Ainda estava escuro no dia seguinte e, a pedido de Mufeng, todos estavam prontos para ir. Mufeng pediu às pessoas que tirassem os brotos de bambu que ficaram cobertos com palha a noite toda e os colocassem em uma gaiola envolta em palha. Surpreendentemente, mesmo através da palha, você pode sentir um cheiro estranho. Além dos brotos de bambu, também há flores de acácia,
flores de olmo e cogumelos que não foram comidos. Mais de 50 pessoas da equipe de caça foram despachadas, todas misturadas com equipamentos. Como iam apanhar javalis e o destino já estava definido, logo chegaram ao mato onde estavam os javalis. O que eu deveria fazer agora? Minguang, que estava na frente do time, virou a cabeça e perguntou em voz baixa. Mufeng também baixou a voz e disse: todo mundo lembre-se, espere e não importa o que você faça, não faça barulho, mantenha o movimento no mínimo. As pessoas ao redor assentiram silenciosamente, olhando para Mufeng com olhos brilhantes na visão escura, esperando por suas próximas instruções. Agora, metade das pessoas estão cavando armadilhas aqui. Mufeng sussurrou: cave fundo, pelo menos 2 metros de profundidade. Mufeng gesticulou para uma árvore e sussurrou: depois de cavar, apenas espalhe uma camada de galhos de grama nela. Tente perseguir a grama de outros lugares. Não toque na grama ao redor e cubra com uma camada de solo flutuante. Entendeu? Todos assentiram em silêncio novamente. Não era a primeira vez que cavavam uma armadilha. Excelente. Apenas cave 2 armadilhas por aqui. Depois de cavar, encontre um lugar para se esconder e espere que eu volte. Sim. Então Mufeng virou-se para a outra metade e disse: agora, Minguang está comigo e você está indo para o milharal. O conhecedor Minguang acenou com a mão e rapidamente separou metade das pessoas para segui-lo, curvando-se e farfalhando em direção ao milharal. Quando ele chegou perto do milharal, Mufeng selecionou um grande círculo não muito longe da saída do mato e, sem seu comando, Minguang acenou com a mão e todos foram para o chão sem dizer uma palavra e começaram a cavar. Mufeng suspirou em seu coração que, embora as pessoas das tribos primitivas não pudessem se comparar com as pessoas modernas em inteligência, elas absolutamente não comprometeram a execução de ordens. Esta armadilha foi cavada maior e mais profunda sob a instrução de Mufeng, mais de 3 metros. Depois de cavar esta, ele orientou sua tribo a cavar mais 2 armadilhas nos lados esquerdo e direito da armadilha, para que ela ficasse conectada à saída do mato e se tornasse um espaço fechado. Em outras palavras, o que esses javalis têm que enfrentar depois de sair dos arbustos é uma armadilha de 3 lados, ou eles estão voltando pelo mesmo caminho. Quando veio da última vez, já tinha observado esta grande área de arbustos. Esses javalis realmente escolheriam lugares para entrar e sair. 2 ou 3 pontos de entrada e saída eram relativamente secretos, e os arbustos eram escassos. Exceto por alguns pequenos javalis em outros lugares, é basicamente difícil para os grandes javalis passarem em grupos. Portanto, os lugares que ele escolhe para cavar armadilhas são lugares onde grandes javalis podem entrar e sair. Logo as armadilhas no milharal foram cavadas e enterradas, afinal, havia muitas pessoas. Minguang perguntou a Mufeng: chefe guerreiro, o que você está fazendo agora? Mufeng assentiu: pegue algumas espigas de milho e jogue-as na armadilha, e depois deixe 10 pessoas aqui, e os outros me seguirão de volta para Liu. 10 pessoas? Minguang disse em voz baixa inesperadamente. 10 pessoas pegaram mais de 40 javalis. Sim. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça. Mas você não precisa fazer isso. Essas mais de uma dúzia de pessoas só precisam assistir do lado de fora para ter certeza que o javali caído não escapará. Depois de uma pausa, ele sorriu novamente. Quanto aos javalis, se eles voltarem do mesmo jeito, não se preocupe com eles. De qualquer forma, podemos não conseguir terminar a captura desta vez. Sim. Minguang assentiu e escolheu uma dúzia de pessoas fortes para ficar com ele. Mufeng então retornou a Liu com o resto das pessoas. Grande chefe. Vendo o retorno de Mufeng à distância, Liu acenou em segredo. Mufeng veio até ele, acenou com a cabeça e perguntou em voz baixa: feito. Bem, eu desenterrei, o que devo fazer agora? Liu perguntou intrigado. Agora temos tantos brotos de bambu, flores de gafanhoto e flores de olmo que são inúteis. Espere. Mufeng sorriu. Espere. Liu pareceu intrigado. Tribo Primitiva capítulo 59. Mesmo final ouvindo Mufeng dizer espere, Liu não disse nada, mas esperou no lugar. É só que ele é muito estranho. Ele obviamente trouxe brotos de bambu e sopor japonica, então por que ele não usou? Mas Mufeng não explicou a ele. Ele apenas esperou no local, olhando para o sol no céu de vez em quando. Finalmente,
Quando Mufen viu que o sol havia chegado ao mesmo tempo que a última vez que o javali saiu, ele sussurrou para longe do tigre e disse: "Bem, agora vai e polvilhe alguns dos brotos de bambu e flores de gafanhoto que eu trouxe à armadilha." Sim. Liu bebeu e trouxe algumas pessoas ao redor de sua cintura, e apressadamente borrifou o sopor à japonica, cogumelos quebrados e dinheiro de olmo espalhado na armadilha. Mas ainda resta muito depois que uma camada é derramada. Liu olhou para Mufeng: "Chefe guerreiro, o que devo fazer a seguir?" Mufeng acenou para ele, fez sinal para que ele se entregasse à gaiola, e Liu fez o mesmo. "Os outros se escondem, venham comigo." Mufeng sussurrou. Depois de falar, ele olhou para a marca feita antes, determinou onde o grande javali entrou pela primeira vez, torceu e entrou. Liu apressou-se a acompanhá-lo. Enquanto Mufeng caminhava pelos arbustos, ele espalhava brotos de bambu, flores de olmo, flores de acácia e cogumelos quebrados no chão. Por um tempo, houve uma mistura de acidez, leve doçura e um cheiro estranho peculiar aos cogumelos. Isca. Liu entendeu vagamente os pensamentos de Mufeng. Depois de muito caminhar, os dois finalmente chegaram perto da clareira onde estava a manada de javalis. Mufeng se agachou e cuidadosamente estendeu a mão para afastar os arbustos e olhou para dentro, e descobriu que, como da última vez, havia apenas alguns grandes javalis e um grupo de pequenos javalis ao redor. Com certeza. Mufeng assentiu, virou-se e correu para longe do tigre e sorriu silenciosamente, e então começou a segurar a isca misturada com várias coisas nos olhos extremamente surpresos de Liu e jogou-a em sua localização. Um javali de repente notou não muito longe, balançou a cabeça e olhou ao redor. Mufeng ficou no local imediatamente, e a outra isca que estava prestes a ser jogada fora imediatamente apertou com força sem fazer nenhum movimento. O javali olhou em volta por um tempo, mas não encontrou nada. Valeu a pena olhar para trás e continuar a arquear. "Grande chefe." Liu tomou um gole. "Está bem." Mufeng sorriu, e então borrifou mais um pouco. Então se virou e sinalizou para Liu sair rapidamente. Liu ainda estava em choque, virou-se e saiu. Mufeng também acelerou e rapidamente voltou atrás de Liu. Felizmente, os dois voltaram para seu esconderijo sem problemas. "Chefe guerreiro." Liu gritou, "era muito perigoso agora. Se o grande javali descobrir, temos medo de que nenhum de nós possa correr. Se houver tal coisa no futuro, você não deve correr nenhum risco." Liu disse solenemente, "Você é o chefe guerreiro da tribo e a esperança da tribo." Mufeng sorriu e balançou a cabeça. "Se você não pode fortalecer a tribo, o que você quer que eu faça como um grande chefe?" Liu estava muito abalado, sua expressão excitada. Ele estava tentando garantir algo, mas quando viu Mufeng imediatamente estendeu a mão para ficar em silêncio. Ele se inclinou apressadamente e levantou os ouvidos para ouvir o movimento ao redor. Ouviu-se um rugido dos arbustos, e ficou claro que um grupo de javalis se arqueava no caos. "Venha." Mufeng sussurrou. Liu estava bem ao seu lado, naturalmente ouvindo realmente, e cerrou os punhos secretamente em excitação. Com certeza, depois de apenas algumas respirações, um grande javali selvagem tomou a dianteira dos arbustos em que eles entraram agora, e seus pequenos olhos reviraram. Ele olhou para a esquerda e para a direita, obviamente confirmando a segurança do ambiente ao redor. "É muito cuidadoso." Mufeng não se atreveu a sair, por medo de acidentalmente assustar o javali. O grande javali finalmente se soltou depois de observá-lo por um longo tempo, virou a cabeça e saiu do mato. Na verdade, mesmo que não saia, os javalis atrás vão espremê-lo. Porque assim que ele apareceu, o javali atrás dele era como a água estourando um banco, e tudo saiu ruidosamente em um instante. Alguns grandes javalis saíram com eles. Obviamente, o sabor da isca misturado com 4 coisas torna todos os javalis irresistíveis. Assim que apareceram, todos os javalis foram como descobrir um novo mundo, gritando, sacudindo os pés e roendo a isca no chão. Liu ficou pasmo. Ontem, quando ele pegou os dentes brancos para colher sopor japonica e dinheiro de olmo, ele conhecia as 2 doçuras chicas. Quando Caninos Brancos mostrou a ele que ele podia comer, ele ficou realmente surpreso. Ele não esperava que o javali também gostasse tanto da doce sopor Ioquianhua. Se é apenas isso, porque os brotos de bambu que cheiram azedo neles são tão populares entre os javalis. Antes que ele pudesse reagir,
Os javalis que tinham acabado de aparecer limparam a isca perto dos arbustos. Não surpreendentemente, todos os javalis viram que havia duas grandes áreas não muito longe, cheias de suas comidas favoritas. Então, sem surpresa, os javalis gritaram e correram para as duas armadilhas cheias de cogumelos, flores de gafanhoto e outras iscas. Assim, a cena da captura de ovelhas selvagens foi encenada novamente. O javali que primeiro pulou na frente da armadilha caiu diretamente na cova, e o javali no meio correu pela armadilha para o javali atrás antes que ele pudesse reagir. Quanto ao último javali, era tarde demais para dar meia volta e escapar. Como Mufeng não precisa mais comandar neste momento, alguns membros da tribo já saíram correndo, bloqueando a entrada do mato com uma grande vara em suas mãos, e levaram o javali que queria escapar de volta para a borda da armadilha. Em desespero, alguns javalis correram para a armadilha novamente, e alguns grandes javalis gritaram e fugiram. O clã Jiang apenas deu uma olhada, gritou excitado, pegou a vara de madeira e estava prestes a perseguir o javali fugitivo. Todos voltem. Mufeng se levantou apressadamente e parou em voz alta. Ao mesmo tempo, ele caiu nas duas armadilhas. Só de olhar para ele ficou tão feliz de orelha a orelha. Eu sou um bom menino. Agora é estranho. Tribo Primitiva capítulo 60. Homem com porcos. Duas grandes armadilhas, com cerca de 40 javalis, exceto os 4 ou 5 grandes javalis que fugiram. O resto caiu nas duas armadilhas. Por um tempo, a armadilha foi barulhenta, e os grandes e pequenos javalis continuaram chamando juntos. Embora barulhento, nenhum dos membros do clã Jiang se sentiu entediado. Eles coraram e olharam para o javali na armadilha, muito excitados. Chefe guerreiro. Li olhou para Mufeng animadamente. Nós nunca pegamos tantos javalis antes. Sim. Mufeng riu e também ficou surpreso por ter cavado uma armadilha e matado o pequeno javali. Deixe algumas pessoas colocarem os pequenos javalis em gaiolas, e os grandes javalis são fodidos com tendões de animais. Há algum problema? Sem problemas. O clã Jiang gritou junto. Um deles gritou empolgado. Chefe guerreiro, fique tranquilo. Se esses javalis correrem, não conseguiremos pegá-los. Agora estão todos na armadilha, e definitivamente não conseguirão escapar. Isso é bom. Mufeng assentiu e olhou para Liu. Deixe 15 pessoas aqui para pegar o pequeno javali, e os outros me seguirão até Minguang. Sim. Então essa onda de quase 30 pessoas foi dividida em dois grupos. Uma onda ficou para pegar o pequeno javali, e a outra onda foi liderada por Mufeng para o milharal. Antes de chegarem ao milharal, ouviram tumultos vindos dos arbustos distantes. Durante esse período, os gritos do clã Jiang e o zumbido dos javalis se misturaram. Mufeng ouviu atentamente. Seu rosto estava um pouco surpreso, e ele acenou para a pessoa ao lado dele e disse, preparem os tacos. Que pode ser derrotado. Para baixo, deixe ir se você não pode. Sim. Então Mufeng mal se ajoelhou, segurando sua pá militar na mão, afastou os arbustos e caminhou adiante. Felizmente, o javali correndo em sua imaginação não aconteceu. O que chamou sua atenção foi uma bagunça na saída do mato. Havia javalis nas 3 armadilhas cavadas, mas não muitos. Havia apenas 6 ou 7 em cada armadilha, e o resto dos javalis desapareceu. Aconteceu que os 6 ou 7 javalis em cada armadilha eram grandes javalis, cada um segurando suas cabeças nas armadilhas, mostrando os dentes e rugindo para o clã Jiang. De vez em quando, haverá 1 ou 2 javalis pulando alto na armadilha, aparentemente querendo sair da armadilha. No entanto, Mufeng deu um suspiro de alívio no auge do salto. Tinha apenas meio metro de altura e não conseguia alcançar os 3 metros de altura da armadilha. E os membros do clã Jiang estavam gritando com os javalis ao redor da armadilha com paus de madeira nas mãos. Minguang e os 2 homens do clã estavam segurando suas pernas e gemendo lá. Mufeng deu um passo à frente, ajoelhou-se e perguntou, o que há de errado, tio Minguang? O que é surpreendente é que, embora a perna de Minguang estivesse ferida, seu rosto estava cheio de emoção. Chefe guerreiro, olhe, pegamos 21 grandes javalis. Sim, eu vi. Mufeng relutantemente balançou a cabeça. Apenas deixe o javali em paz. Você está ferido pelo javali? Sim. Minguang sorriu, obviamente magoado. Havia um grande javali selvagem que queria correr agora e foi atingido no nariz com um pau. Ele me acertou e foi isso. Deixe-me ver.
Mufeng apoiou Mingguang, tentando ajudá-lo. Mingguang disse e as grandes gotas de suor em seu rosto continuaram caindo. Mufeng rapidamente o soltou, cuidadosamente se inclinou em direção à sua perna, tocou-a e mostrou uma expressão solene em seu rosto. A perna de Mingguang estava quebrada. No entanto, depois de apenas ponderar por um momento, ele deixou Mingguang ficar onde estava, colocou a mão em sua perna e operou silenciosamente a técnica de derivação de madeira Dao. Depois de um tempo, Mingguang conseguiu se levantar novamente. Isso. O próprio Mingguang se levantou do chão e se levantou para agradecer a Mufeng repetidamente. Mufeng acenou com a mão e olhou para os ferimentos dos outros dois, mas ambos eram mais leves que os de Liu. Mufeng pensou por um tempo e os tratou com a técnica do derivado Mudao, e os dois se recuperaram como antes, agradecendo a Mufeng com grande gratidão. Ok. Mufeng se levantou e disse, é importante estar ocupado com assuntos de negócios. Apresse-se e amarre esses javalis e leve-os, caso contrário será difícil para nós sairmos assim que os javalis se recuperarem. Chefe guerreiro, a chave é que esses javalis são grandes demais para serem capturados. Mingguang disse impotente, nenhum de nós pode ficar preso. Ao dizer isso, ele sorriu impotente. Eu estava pensando em pegar todos eles antes de pegá-los, mas agora são apenas 20, não temos nada para fazer. Por que não pode? Mufeng disse com um sorriso, traga a corda de tendão mais grossa e mais longa que eu pedi para você preparar. Corda de tendão da besta. Mingguang rapidamente o entregou. Onde está? Pensei que não seria mais capaz de usá-lo. Por que você não pode usá-lo? Mufeng disse com um sorriso e fez um laço de fivela ao vivo com corda de tendão animal. Então, na frente de tantas pessoas, com uma mão fechada em uma extremidade, a outra mão estava segurando a corda do tendão da besta e girando em sua mão, e o círculo de corda de fivela vivo dançou em um círculo no ar. Este é o método que ele aprendeu na conferência Dao na pradaria da Mongólia Interior na vida passada, mas agora está sendo usado por ele para pôr porcos. As maravilhas do mundo não podem ser explicadas por uma única palavra de Mufeng. Então, na confusão de todos, ele jogou fora o laço da corda e deslizou sobre um dos javalis de Qiqiang. Flutuar. O laço da corda foi colocado diretamente no pescoço deste javali. Antes que pudesse reagir, Mufeng o puxou para trás e lutou com as duas mãos para apertar diretamente a fivela da corda. O que deixou o clã Jiang atordoado foi que Mufeng estava tão lutando que o javali foi arrastado para uma armadilha por ele. Gudong. Não sei quem engoliu, chefe guerreiro, porque ele é tão forte. Mas Mufeng gritou, o que você ainda está fazendo? Ajude a levantar esse javali. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.